Hoje a gente vai fazer várias experiências para você entender de uma vez por todas o que é quântica. Tem uma visita ilustre aqui, Alfredo Luiz Matheus, nosso grande amigo, que escreveu comigo 50 experimentos pra fazer em casa. Inclusive, Alfredo, descobri que tem uma foto sua aqui de cabelos pretos. Ó, já faz um tempinho, né? A gente escreveu esse livro em 2014, mas ainda é um dos mais vendidos do Manual do Mundo. Tem muita gente que fez bagunça em casa com esse livro e continua fazendo e aprendendo muita coisa, o que é mais importante, né? É um monte de experimentos legais, sim. Coisas que dá pra fazer em casa. Sim, coisas que você compra no supermercado e consegue resolver em casa. Vamos lá, Alfredo. Para começo de conversa, o que é quântica? A ideia aqui, Iberê, é que 2025 foi escolhido para ser o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica, né? Foi escolhido pelas Nações Unidas, né? Pela ONU. As pessoas não sabem muito bem o que é quântica, né? As pessoas ouvem essa palavra, tem um monte de gente que usa essa palavra de uma maneira errada, um monte de picaretagens quânticas, né? Remédio quântico, água quântica, sei lá, né? Consciência quântica, né? Tenta puxar para uma coisa esotérica, não tem nada disso, né? A quântica é uma ciência, né? É uma maneira da gente modelar e entender o que acontece nos átomos, nas coisas muito, muito pequenas. Nas coisas que a gente não enxerga nem que é vacatuça. Não dá para enxergar, é muito, muito pequeno e justamente porque é muito pequeno, é difícil a gente entender. Então tem toda uma longa história de como que a humanidade foi entender que existiam átomos e o que tinha dentro do átomo, como é que o átomo estava organizado. E a gente trouxe um monte de experimentos que falam sobre isso. Vamos começar então. Então olha só, Iberê. Agora aqui, né, você não sabe o que tem embaixo desse quadro aqui, né? Não. Tem alguma coisa aqui. Mas como é que a gente vai descobrir? Você vai descobrir pegando essas bolinhas de gude e jogando as bolinhas de gude aqui. Por essa rampa. Por essa rampa, né? E agora, né, a gente viu aonde ela entrou e viu onde ela saiu. Certo. E a gente vai marcar aqui com essa caneta. Só que agora nós vamos fazer isso de novo. Vamos mover aqui e jogar a bolinha de novo. Essa passou reto. Passou reto. Quer dizer que o objeto não tá aqui. O que tá segurando a tábua não tá nessa linha. Isso. Vamos jogar outra. Passou reto de novo. Opa! Essa fez Bateu isso e voltou. Isso. Eu já sei que tem alguma coisa aqui. Isso. Vamos soltar mais algumas aqui só para ver Só se a pra gente ter consegue. certeza. Opa, olha, Pegou bem de quina. A ideia aqui é o seguinte, será que você consegue dizer mais ou menos qual é o tamanho do que tem aí embaixo? Consigo. Se tem alguma coisa mais ou menos aqui, assim, ó. Isso, né? Porque a bolinha tá pegando ali, né? Tá batendo e tá voltando. Isso aqui é uma analogia, né, mecânica de um experimento que foi feito por um cientista chamado Ernest Rutherford. Ele fez, junto com os alunos dele, né, de um jeito totalmente diferente. Ele não jogava bolinhas, mas ele tinha aqui um material radioativo. Esse material radioativo, ele soltava partículas alfa. São partículas que são pesadas e de carga positiva. Tá, como se fossem prótons ali. Ele tá soltando... Isso, que hoje a gente sabe que são prótons e nêutrons, são 2 prótons e 2 nêutrons. Na época ele chamou de partícula alfa e ele sabia que era positivo. E quando o que ele jogou foi contra uma folha feita com ouro. Um ouro muito, muito fino. Eles conseguiram ir afinando a folha até que ele ficasse com 400 átomos de espessura. E aí o que aconteceu? Ele tinha, né? Ele não tinha como ver o caminho que a partícula alfa estava fazendo, mas ele conseguia colocar ali um material que era fosforescente. Nós vamos ver o que é fosforescência daqui a pouco. Mas toda vez que uma partícula alfa batia no material fosforescente, saía um ponto de luz. O que ele conseguia fazer é mais ou menos o que a gente fez aqui. Jogava a partícula e quando desviava ele enxergava que não estava... Ele ia colocando... Tem alguma coisa estranha. Ele ia colocando esse material fosforescente ao redor aqui e ele media nesse ângulo quantas partículas alfa estão chegando. Nesse ângulo, né, quantas estão chegando. E ele fez a volta toda. E qual que foi, né? O que eles achavam que ia acontecer? Eles achavam que praticamente todas as partículas alfa iam atravessar direto, né? Só que não atravessou.
Só que algumas bateram e voltaram. Igual aqui. Igual aqui, né? Não só elas tiveram bastante desvio, mas algumas bateram e voltaram para o mesmo lado onde estava o material radioativo. O Rutherford ficou completamente chocado. Ele falou, é a mesma coisa que se você pegasse um canhão, botasse uma folha de papel na frente e a bala do canhão voltasse. Tá. Era mais ou menos isso que, né? Tanto que ele achava que não ia acontecer. E aí o que ele falou? Bom, ele teve que interpretar esses dados todos e ele falou o seguinte, olha, eu acho que toda a massa e toda a carga positiva do átomo está no centro, no núcleo. E o Até resto, então não se sabia que o átomo tinha núcleo. não foi ele que descobriu com esse experimento que existia núcleo. E aí ele falou, olha, o núcleo é muito pequeno. Quão pequeno? Se eu sei o tamanho do átomo, eu sei quantas estão passando reto e quantas estão desviando, a gente tem uma ideia de que o núcleo é muito pequeno. Muito, muito menor do que esse material, que é o que a gente tem aqui. Né? Olha, o Iberê chegou bem perto aqui do tamanho, né, e da posição do nosso núcleo aqui. Ele descobriu que esse núcleo é absolutamente muito pequeno. Se fosse, você tem uma escala assim, Alfredo? Sei lá, se o átomo fosse um estádio de futebol, que tamanho que seria o... Seria uma bola de tênis ali, bem no meio do estádio. Do estádio inteiro. Só que aí ele tinha um problema, porque olha só, se você tem um núcleo muito pequeno, já sabias que se existia a carga positiva no núcleo, tinha que ter alguma coisa negativa. E essa coisa, quem descobriu foi o patrão dele, que era o Thomson. Ele descobriu o elétron. Isso foi em 1895. Só que o Thomson achava que os elétrons estavam espalhados ali, né? Que nem no pudim de passas ali. Que era tipo os gotinhas de chocolate do Chocotone. Isso. Tava lá espalhado, preso ali. Porque ele sabia que dava para arrancar elétrons do átomo, né? Só que agora a gente sabe que os elétrons estão de alguma forma em volta do núcleo. E aí o Rutherford falou, olha, eu acho que os elétrons estão girando em volta do núcleo, como se fosse o sistema solar, né? O Sol é o núcleo e os planetas estão girando em volta. Ele achou que isso era uma coisa que ia funcionar. Só que ele já desconfiava que isso tinha um problema. Bom, então qual que era o problema do Rutherford, né? O modelo do Rutherford é um dos que as pessoas mais gostam, né? Pensar os elétrons em volta, né? Que é aquele desenho clássico do átomo como se fosse um sistema solar, com Isso, os elétrons em volta. E órbitas e tudo mais, né? Só que ele já nasceu com um problema. Qual que era o problema? Pela física conhecida na época, né? Se a gente tem um elétron, eu vou representar o elétron por essa bolinha de gude aqui, e aqui a gente tem como se fosse, né, esse círculo fosse o átomo, e aqui no meio é o núcleo. O núcleo é positivo, ele atrai o elétron que é negativo. Certo? Então vamos colocar esse elétron para girar aqui. O que se sabe na época, já se sabia, é que se você tem uma partícula carregada em volta, ela está sendo acelerada, ela perde energia. Se ela perde energia, chega uma hora que ela chega no centro. Ela cai no núcleo. E isso é um problema, porque a gente sabe que o átomo... Os elétrons não caem. Os elétrons não podem cair no núcleo. O modelo do Rutherford, ele não explica por que os elétrons ficam em volta, né? Então isso aqui é o que não deveria acontecer no átomo. Não pode acontecer isso, porque senão acabou o átomo. Então, o que se chega à conclusão? Que a física que se conhecia, a física clássica, a física que estava explicando tudo até então, os físicos achavam que tudo da natureza ia ser explicado nos próximos anos, não ia ter mais nada para se descobrir. Mal sabiam eles que isso aqui ia virar tudo de ponta cabeça, porque a hora que eles descobriram que isso não funciona para elétrons, a física clássica não funciona para elétrons, eles tiveram que descobrir, inventar um novo modelo para os átomos. E esse modelo é o que a gente chama hoje de mecânica quântica, né? Que as leis são um pouco diferentes. Completamente diferentes, né? As coisas que funcionam para bolinhas de gude não funcionam para elétrons, não funcionam para átomos. Tem um monte de coisas esquisitas. Como é que foi que eles conseguiram entrar nessa história de quântica e resolver esse negócio, né? Então, o próximo cara que entra na história é o Niels Bohr. Né? Ele é um físico e ele vai estudar o que acontece quando os átomos emitem luz. Nós já fizemos aqui no Manual do Mundo vários vídeos. Que a gente jogou energia elétrica nos gases. Isso, os gases eletrocutados, né? A gente deu choque nos sais e todos eles emitem luz, né? Então, quando a gente coloca, por exemplo, o sódio, né, do cloreto de sódio, do sal de cozinha, se você derrubar ali no fogão, você vê amarela. Fica aquela luz amarela. Por que esses átomos estão emitindo luz? Como é que o Bohr resolveu esse problema do Rutherford? Ele falou, olha, eu não sei por que os elétrons não caem no núcleo, mas vamos
partir do pressuposto que eles não caem e vai ver onde é que a gente chega, né? Então ele falou, olha, não, os elétrons, eles estão em volta do núcleo e quando eles estão lá, eles não ganham nem perdem energia. Depois, ele pode ganhar energia, né? Como a gente dá um choque ali ou a gente põe na chama, aí ele pula para outra órbita e aí quando ele volta, ele emite luz. Mais ou menos como se ele estivesse numa escada e subisse um degrau. Isso. E aí ele volta um degrau. Isso. Então, o que a gente pode imaginar, né? A gente pode ver aqui nesse modelo, é um modelo em escala dos níveis de energia do átomo de hidrogênio. Então, o que a gente tem? Cada órbita em que o elétron está girando, ele tem uma energia diferente. Só que ele está nessa órbita, na órbita aqui que eu chamei de 3, ou ele está na 4, ou ele está na 5, ou ele está na 6, ou ele está na 2, ou ele está na 1. A 1 seria menor energia aqui, né? Não dava para fazer na escala. Tem uma distância bem grande da 1 para 2. Mas se o elétron, normalmente ele está na 1, ele ganha energia, ele pula para 2, ou ele pula para 3, ou ele pula para 4, né? E ele não pode ficar no meio do caminho, é que nem o degrau da escada mesmo. Você não consegue ficar no meio do degrau. Ou você pisa aqui, ou você pisa aqui. O elétron também, ou ele fica aqui, ou ele fica aqui. E no caso do hidrogênio, eles conheciam essa luz que era emitida. Então, quando o elétron dava um pulo do 3 para o 2, emitia essa luz vermelha. Tá, então se você esquentar o hidrogênio, por exemplo, quando ele está esfriando, ele começa a emitir essa luz vermelha. Isso, ou numa lâmpada, né, que tem o gás hidrogênio. Você dá um choque nele. Isso, ele pula, quando ele volta, ele emite só essas poucas luzes, né, essas poucas cores que são... cada uma tem uma energia diferente. Então, a diferença desse pulo aqui é pequena, é correspondente à luz vermelha. Tá. A luz verde tem mais energia. Então, esse pulo aqui é maior, emite luz verde. Maior ainda, luz azul. Maior ainda, luz violeta. Tá. E se você pular do 6 para o 1, por exemplo? Se você pular do 6, do 5, do 4, do 3 ou do 2, como a distância é bem maior, ele vai emitir luz não visível, luz ultravioleta. E se você pular do 4 para o 3? Aí você emite uma luz infravermelho, uma radiação infravermelho que também a gente não enxerga, que tem menos energia. Todos os pulos por 3 emitem infravermelho. Então a única cor as únicas cores que a gente consegue ver do hidrogênio são essas 4 aqui. São essas 4. Essa que é a ideia de quantizar, de quantidade, né? Você tem uma energia fixa. Essa energia fixa, ela é quantizada. A gente fala que ela só pode ter alguns valores. Então, uma coisa que só pode ter alguns valores, ela é quantizada. E elétrons, como se fosse uma quantidade fixa. Isso. Elétrons, eles se comportam assim. E a própria luz, né? Ela tem pacotes aí de energia. Só quando ele absorve uma luz que tem esse pacote certo, ele consegue chegar aqui em cima, senão ele não consegue. Então quântica é isso, são essas quantidades aqui que são fixas, o tamanho do degrau que o elétron consegue... Isso, né? E isso funciona de várias formas, né? Então, por exemplo, quando a gente combina átomos, esses elétrons, eles vão estar também, né, agora ocupando aí não só um átomo, mas compartilhados com outros átomos, esses elétrons estão em volta de tudo isso, aí você tem também níveis de energia na molécula. A molécula isso muda, isso aqui que você mostrou é só do hidrogênio. Se eu tiver outro átomo já muda, e se eu tiver uma molécula muda também. Se você tiver o H2, é uma molécula de hidrogênio, os níveis são outros, e aí por isso que você vai ter outras cores, né? No sódio, no cobre. Tudo que a gente enxerga está baseado nisso aqui. Todas as cores que a gente enxerga vêm de algum tipo de elétron que está mudando de camada. Né, se o material, minha camiseta, por exemplo, é vermelha, porque os elétrons aqui estão absorvendo as outras cores e estão deixando refletir a cor vermelha. Nossa, dá um... tudo bem. Porque se você for imaginar, né, uma bolinha de gude, ela pode ter qualquer valor de energia, não é? Olha, a bolinha aqui em cima tem mais energia do que na mesa, não tem? Sim. Energia potencial, se eu soltar, ela cai, né? Certo. Então, olha só, aqui ela tem uma energia, aqui, eu posso ter, é contínuo, eu posso ter qualquer valor. O elétron não. O elétron, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Tá, isso vai variar completamente de átomo para átomo, de molécula. Não vai ficar continuamente subindo assim. Podemos ir, Alfredo? O que temos agora? Então, olha só, né? Aqui nessa caixa preta, né? Nós temos uma caixa que vai tornar aqui um pouco mais escuro. A gente estava falando de que moléculas também podem emitir luz.
né, como os átomos. E algumas moléculas, elas emitem luz quando elas são expostas a uma luz de maior energia, como a luz ultravioleta, né, a radiação ultravioleta, que é o que a gente tem aqui em cima nesses LEDs. Vamos ligar aqui? Posso ligar? Pode ligar. Olha só que legal. Então, a gente tem aqui vários materiais, né? A gente tem alguns corantes, né? Esse aqui é o corante da caneta marca-texto, que é bem fluorescente. Aqui tem um outro diferente, que é laranja. A gente tem o sabão em pó. Sabão em pó, eles adicionam um corante fluorescente para parecer que a roupa é mais branca do que ela realmente é. Isso para quando você sai no sol, tem luz ultravioleta ali. E a gente tem aqui, né, algumas bolinhas. Essas bolinhas de vidro, elas têm um elemento que coloriu esse vidro, que é o elemento urânio. E esse urânio do Alfredo aí tá bem melhor que o nosso. A gente tem um pratinho de urânio aqui, também deixa eu até pegar. Que é de uralina, né? Que se chama esse vidro com urânio. Mas o nosso pratinho, ele brilha só um pouquinho. E é interessante porque eles usavam urânio para colorir vidro muito antes de se saber que o urânio era radioativo. O urânio era um corante, então? Era um dos usos para o urânio, era colorir vidro, né? E fazer esse vidro especial. Eles descobriram a radioatividade do urânio, inclusive por causa estudando essa fluorescência do urânio, para ver se essa fluorescência tinha alguma coisa a ver com a emissão de raio-x, né? E aí eles testaram com um filme fotográfico e eles descobriram que o urânio, sim, ele marca o filme fotográfico, mas não porque ele emite raio-x, não porque ele é fluorescente, né? E sim porque ele é radioativo, né? E aí foi que se descobriu a radioatividade. Agora eu tenho uma dúvida. Pensando em tudo que a gente conversou sobre cor, o átomo mudar de nível e tal, o que está acontecendo aqui? Então, olha só, o LED ultravioleta está emitindo essa radiação, o corante, a molécula do corante que está aqui, ela está absorvendo essa energia, os elétrons estão pulando para um nível maior e quando eles voltam imediatamente emitindo essa luz. Nesse caso aqui, o pulo que o elétron dá emite luz verde, nesse aqui luz azul e nesse aqui luz laranja. Então cada um tem um pulo diferente. Mas parece meio mágico porque ele está recebendo uma luz que a gente não vê, mas devolve numa luz que a gente vê. Isso. Se ele pegasse toda a energia do ultravioleta e emitisse ultravioleta, a gente não ia ver nada. Vamos tentar. Você trouxe um pouquinho de cúrcuma aí, não trouxe? Isso aqui, então, olha, isso aqui é um extrato de açafrão da terra, né? Também chamado de cúrcuma. Tem uma substância chamada curcumina que é fluorescente. Vamos ver aqui como é que fica quando a gente joga na água. Alfredo, não deu muito certo não. Não ficou aquelas coisas. Tem isso aqui, de uma vez que a gente fez uma experiência da privada, dá descarga na privada e vê se sai perdigotos da privada quando você dá descarga. Sim. A gente descobriu que sai, inclusive é uma experiência bem legal. Mas é um corante fluorescente muito forte. Eu acho, ele é até marrom assim, estranho, parece um café. Ele tá muito concentrado. Mas na hora que você joga... Bom, Iberê, então, além da fluorescência, que a gente viu que é super legal, tem um outro fenômeno em que materiais absorvem luz, né, ultravioleta, radiação ultravioleta, e emitem luz visível, que é a fosforescência. Tá, essa é mais chique que a fluorescência, né? Ela é mais surpreendente. Ela é interessante porque ela é diferente, né? Olha só, a gente tem um material que é fosforescente aqui, é um adesivo que a gente colocou. Quando a gente coloca assim, parece que é a mesma coisa, né? Parece. Que ele está emitindo luz. Mas se eu coloca a sua mão aqui em cima, agora vamos desligar a luz ultravioleta. Tira a sua mão. Nossa! A gente vê que a luz fica por um tempo. Isso, onde recebeu a luz, né? Ela guardou essa energia e está emitindo por mais um tempo. Então, tudo que é material que a gente fala que brilha no escuro, né? São materiais fosforescentes e não fluorescentes. Tá. Então, Iberê, materiais fosforescentes, então existem vários, né? E existem de cores diferentes. A gente está acostumado com esse esverdeado, né? Aqueles brinquedos, aquelas planetas, estrelas que você põe no teto do quarto, mas existem de cores diferentes. Aí você está carregando eles, né? Quando ele fica perto da luz, é como se ele estivesse guardando energia. Então, aqui os elétrons, eles saltaram todos para um nível de energia mais alto, e depois que eles vão para esse nível, eles caem num nível intermediário, que é uma impureza que é colocada nesse material. E essa impureza é o que eles chamam de uma armadilha. Ele segura o elétron não consegue sair de lá. Então, ele demora para sair. Então, no caso da fluorescência, o elétron sobe e desce instantaneamente. No caso da fosforescência, o elétron sobe, cai na armadilha e depois que você apagou a luz, ele continua emitindo.
né? Apaga a luz ali pra gente ver, né? Nossa, dá pra ver bem. Continua emitindo por Olha, um no tempo. escuro. Aí. Ah, quando tá bem escuro, deixa eu carregar ele pertinho do ultravioleta aqui. Ó, dá pra ver a marca da lâmpada. E cada um deles, então, tem um material diferente, uma impureza diferente, por isso que eles emitem luz diferente. Muito chique esse, hein? Essas pastilhas são daquelas de colocar na parede? Não, eu fiz isso aqui com resina e aquele pigmento. Ah, dá pra gente fazer isso aqui no manual, então. Ó, o pigmento que o Alfredo usou pra fazer as pastilhinhas aqui, eu vou testar com um laser ultravioleta. E aí ele é bem mais forte do que a luz que tá lá em cima. Olha isso, cara. Com laser, agora a gente consegue ver a diferença do fluorescente e do fosforescente. Tá aqui o vidrinho de urânio, ó, esse é o fosforescente. Ele guarda. O fluorescente brilha, mas não guarda. Assim que a luz sai, ele apaga. Olha que bonito. Inclusive, deixa eu colocar aqui, ó, esses raios que ele tá soltando ficam marcados. Ficou legal. E outra coisa interessante é que depende, né, da cor da luz. Se eu tiver aqui um laser vermelho, o laser vermelho não faz nada. Por quê? Porque o vermelho não tem, né, energia suficiente para fazer o elétron dar o pulo nesses materiais. Então, tá, tem que ser uma energia grande o suficiente para ela poder gastar um pouco e ainda continuar visível. Isso. Agora tem uma brincadeira legal, usando aqui um material fosforescente, né? Eu fiz aqui um CD, eu pintei esse CD com um spray fosforescente. E eu fiz aqui na impressora 3D um peão, né? Um suporte aqui que a gente pode transformar esse CD num peão. E aí eu risco aqui? Isso, joga aí o laser. Ah! Cara! Ó, agora chegou aquele momento, hein, ó. Poxa vida, essa experiência eu não tinha visto ainda, Alfredo. Esse aí é joinha garantido. É muito legal. Olha que lindo. Alfredo, eu consigo ficar dias aqui fazendo esse negócio. Esse é muito legal. E dá para você fazer vários experimentos com peão, né? Você pode usar esse material fosforescente, ou você pode fazer com várias cores e ver que a cor mistura e fica branca. Sim, fazer um disco de Newton. Cara, que coisa mais linda. E se você não tiver um laser, né? Assim você pode usar um Dá pra fazer um LED azul, né? Um LED azul, um LED ultravioleta. Então, ó, Iberê, eu trouxe aqui para você uma aplicação da mecânica quântica prática, uma coisa que é, né? Para não ficar parecendo que a quântica é só uma coisa que está ali no laboratório, né? Fluorescência, fosforescência, que já são coisas que são muito úteis, né? Mas uma aplicação prática da gente entender aí como é que esses materiais absorvem luz e como é que os átomos estão organizados, né? Que a gente usa a quântica, é na produção aí de painéis solares. E eu trouxe aqui então um modelo de uma casa. Uma casinha com uma placa solar em cima. Ó, com essa luz, a gente tá bem escuro aqui por causa da experiência anterior, e mesmo assim os LEDs dentro da casinha eles estão acendendo. Tem uns LEDs azuis lá dentro que acendem. Isso. Mas a gente não tem só os LEDs, a gente tem também aqui um ventiladorzinho, um motor, né? Que eu acho que com essa luz aqui ele não vai funcionar, mas vamos ligar aqui. Alfredo, acho que com essa luz de estúdio aqui... Antes de eu pegar uma luz mais bruta, só explica pra gente o que tá acontecendo na placa que tem a ver com o que a gente viu. Então, essa placa, ela é feita com material, né, o silício. Tá. O silício é um material que não é nem um isolante, nem um bom condutor como os metais. Ele é um semicondutor, né? Tá. Então, quando eles preparam esse painel, né, eles preparam esse silício e eles substituem alguns átomos de silício por outros elementos, alguns elementos que têm menos elétrons que o silício e outros que têm mais elétrons que o silício. Isso é tudo feito um sanduíche. Tem um material condutor, o silício que tem mais elétrons, o silício que tem menos elétrons, outro material condutor transparente por cima. E o que acontece? Quando a luz bate nisso daqui, os elétrons aí ganham energia e eles sobem como se eles estivessem subindo a rampa, né? Eles estão ganhando energia e gerando uma corrente elétrica. Com essa corrente elétrica, a gente pode acender o LED, a gente pode girar o motor, fazendo esse tipo de coisa. É como se naquela escadinha que a gente viu o elétron começasse a andar de fato para outro lugar. E ele vai pulando de átomo em átomo de silício, né? Porque é como se esses buracos e esses excesso de elétrons conseguissem andar. E aí gera uma corrente legal
que vai, né, poder ser usada aí na nossa casa. Né? Mas precisa de bastante luz, que no caso a gente não tem. Vamos pra ignorância manual do mundo agora aqui, Alfredo. Isso aí vai funcionar por bem ou por bem. Então, agora você tem uma luz forte aí? Essa luz aqui eu acho que ela é um pouco forte. Será que esse ventiladorzinho vai funcionar? Ah, ele saiu andando até, ó. Muito bom, Alfredo. Eu acho que nesse vídeo deu pra gente mostrar um monte de coisas, né? E acho que deu pra vocês perceberem, né, que dá pra gente usar a impressão 3D pra montar um monte de coisas que são legais de se usar na escola. Sim, são objetos de aprendizagem, né? Tipo um globo, uma lousa, são objetos que a gente usa pra aprender alguma coisa, mas com a impressora 3D é meio que infinito isso, né? Várias coisas aqui você que criou, né? Isso, algumas coisas a gente criou, algumas coisas a gente achou pronto, a gente adaptou. E então, Iberê, esse projeto que a gente fez, né, do Ano Internacional da Quântica, junto com a Sociedade Brasileira de Química, foi financiado pelo CNPq. A gente conseguiu ter o recurso aí para montar esses modelos. A gente fez essa amostra, mostrou em vários eventos, e vários desses modelos, né, e a explicação de todos esses experimentos estão no nosso site, no xciencia.org, né, um site feito com recursos para professores, especialmente professores de química. Então trouxemos aqui para o Manual do Mundo. Pô, que legal. Tomara que as pessoas consigam ver agora a quântica com um jeito um pouco mais correto, né? Isso, é uma coisa que tem a ver apenas com átomos, não tem nada de cura quântica, nem consciência quântica e outras picaretagens. E eu vou deixar aqui no final do vídeo uma playlist dos vídeos que eu já gravei com o Alfredo. Ele sempre vem aqui no Manual do Mundo dar uma passadinha, traz umas experiências muito legais, desde o cupcake químico lá em 1900 e bolinha, na época que se amarrava cachorro com linguiça, até os gases eletrocutados que a gente gravou faz uns 2 anos mais ou menos.